E aí pessoal, beleza? Venho apresentar para vocês agora o nosso novo tutorial, tá? Esse tutorial foi feito na live e foi na live nova que está sendo hoje sendo transmitida em HD, tá certo? Hoje nós vamos aprender a fazer essa imagem aqui completa, com essa água, os reflexos, os contextos, enfim. Essa imagem é ministrada pelo curso Skype, tá? Interessados é só me procurar o grupo do Facebook, tá? Aqui o nosso grupo, também o nosso site. Nós temos a live aqui, aulas, estoque que eu ainda estou montando, arquivos das aulas, tutoriais, galerias ainda estou montando, enfim. Fiquem à vontade, espero que vocês gostem dessa aula, fiquem com Deus. Lembrando do nosso canal oficial no YouTube, deixa eu botar ele aqui, YouTube Marco Paolo, que é M4RCOP4OLO, que é o nosso canal oficial, onde somos parceiros do YouTube. Fiquem com Deus, espero que vocês curtam esse tutorial. Até mais e falou! Depois que eu recortei isso, eu vou começar a observar, certo? O seguinte, vou dar um Ctrl, eu vou observar de onde está vindo a luz. Nesse caso, a luz está vindo da minha esquerda, tá? Certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o lado esquerdo das montanhas está iluminado, tá certo? Então, na modelo, a luz está vindo do lado direito. Então, o que eu vou fazer aqui? Ctrl T, botão direito, flip horizontal. Então, aqui, eu vou virar ela ao contrário para dar o efeito de luz do lado de cá, tá? Feito isso, eu vou dar uma layer de ajuste para ela em Levels, certo? Porém, se eu der o Levels aqui e ajustar, ó, ele vai mexer em toda a minha imagem. Porém, não é isso que eu quero ajustar pelo menos a modelo, pelo menos agora. Então, eu vou colocar num modo chamado Clipping Mask. Botão direito, Create Clipping Mask, onde eu vou colocar esse ajuste apenas na modelo, olha só. Feito isso, eu vou aumentar um pouco a claridade dela aqui, tá? Um pouquinho mais ou menos assim. E na máscara do meu Levels, do lado esquerdo, eu vou esconder esse ajuste, olha só. Onde eu vou conseguir regular a claridade de um lado, né? E o outro não vai ficar estourado, porque se eu retirar a máscara, olha o que vai acontecer, ó. O lado esquerdo vai ficar estourado. Então não é o meu objetivo nessa parte. Então eu vou tirar aqui. E notem que a gente basicamente tirou a sombra do lado direito da modelo, né? Olha só aqui o antes e o depois. Com a máscara antes e depois, olha só. Até aí alguma dúvida? Ou vocês querem perguntar alguma coisa ou quer que eu repita? Alguma dúvida? Essa vai para o YouTube, sim. Vejam só. Eu vou pegar no cenário e vou fazer a mesma questão dos ajustes em Levels, olha só. Vou botar Levels aqui e vou clarear um pouquinho para que ele fique um pouco mais claro, olha só. Tá? Olha só, eu clareei um pouco mais, então já dei a minha tonalização aqui no cenário, de modo que a claridade fica um pouco maior. Eu vou diminuir aqui um pouquinho, ficou um pouco claro demais. Aqui também vou dar uma ajustada. Beleza. Vejam só. Vou colocar em modo Clip Mask também, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou tentar tonalizar agora a questão da sombra da minha modelo. Como é que eu vou mudar a sombra dela aqui? Simples. Isso, no Alt, no meio das camadas, você consegue clipar em Clipping Mask aqui o efeito. Notem as pedras e a plantinha aqui, que eles estão dando uma sombra, tá? É por essas sombras que nós vamos utilizar aqui
a projeção como nova máscara, aliás, nova layer, Ctrl clique na modelo, vou pegar, dar um Alt Delete, tá? Fiz aqui minha tonalização de preto. Algumas pessoas tonalizam com uma cor próximo ao cenário. Eu não faço isso, né? Eu não gosto muito. Aí vai de cada um, porque eu boto aqui tonalizado com o cenário, e se eu diminuir a opacidade vai ficar esquisito. Por quê? Vejam só a diferença. A sombra, boa noite, Chaya. A sombra da planta é preta escura, e minha sombra aqui está um pouco marrom. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sombra preta da mesma forma que está na planta, olha só. Feito isso, eu vou dar um Ctrl T, botão direito, vertical, tá? Vou puxar para cá. Olha só, mais ou menos assim, tá? Olha aqui. Feito isso, vou dar um Ctrl T, botão direito, Skill, e vou puxar para cá, ó. Olha só, mais ou menos assim. Ctrl T, botão direito, Distort, e vou distorcer mais um pouquinho para cá, assim. Olha só aqui, assim, um pouquinho mais para cima, aqui. Pois é, o que eu estou fazendo agora. Vou colocar um pouquinho mais para baixo, tá? Ó, vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui da modelo com a setinha do mouse. Vou com a Erase Tool apagar um pouquinho da rebarba aqui, que eu não quero, olha só. E com o brush preto eu vou pintar aqui dentro, ó. Com a Erase Tool vou apagar aqui atrás. Notem que eu já criei uma projeção, tá? Feito isso, eu vou dar um filtro Blur, Gaussian Blur. Vou dar um Gaussian Blurzinho aqui mais ou menos de 6,4 pixels. E vou diminuir a opacidade. Eu não vou colocar Soft Light dessa vez. Eu sempre trabalho com Soft Light. Por quê? Porque a sombra da planta vai ficar diferente da minha sombra normal. Então eu só vou diminuir mesmo a opacidade. Notem que a sombra ficou exatamente igual à sombra da planta. Então já dá uma ilusão maior. Beleza? Todos apertem Shift F5. Assim Shift F5 e atualizem as páginas, por gentileza. Vai ficar melhor para vocês, tá? Vou esperar vocês atualizarem aí. Certo? Atualizem a live. Shift F5 para ficar melhor. Feito isso, eu vou colocar uma máscara e vou fazer o seguinte. Notem uma coisa. Certo? Deixa eu fechar tudo aqui para ele ficar melhor. Fechar o Skype também. Pronto, tudo ok. Vejam só. Existe um porém. A gente não pode deixar a sombra assim por um motivo. Porque aqui a gente não ensina somente a montar, nós ensinamos o motivo de não acontecer certas coisas. Pensem comigo da seguinte forma. O mais próximo da modelo, tudo bem, mas quando ela se afasta, a sombra,
automaticamente a luz do sol vai vir pela frente. Vamos fazer aqui para que vocês me entendam melhor. Olha só, a luz do sol vai vir por aqui, ó, e vai pegar mais ou menos aqui assim, tá? Ao redor da minha modelo, certo? Isso aqui é a luz do sol que vai pegar na minha modelo. Consequentemente, se eu pegar a máscara e colocar um pincel suave, tá certo? Ó, olha o que vai acontecer. Eu vou fazer jus ao que eu acabei de falar a respeito do sol. O vídeo está dando sinal de vida. Então vejam só, aqui onde o sol está batendo pelo menos uma parte, está fazendo com que a sombra fique mais clara. Então o que eu vou fazer agora? Pode. Vou dar um Ctrl J. Feito isso, eu vou tirar aqui da frente. Olha só, eu vou botar um pouquinho mais de lado. Olha o que aconteceu. Ó, ficou um pouco mais sutil aqui assim. E foi fazendo tipo um degradezinho na sombra. Ficou mais legal. Vou tirar um pouquinho. Aumentar um pouquinho aqui dessa opacidade. Ok, mais ou menos assim. E vejam só como foi que a sombra ficou. Olha só, vou diminuir aqui mais um pouquinho. Pode. Tá. Beleza. Tá ótimo assim, tá tranquilão. Então já estou tonalizando aí na questão do cenário. Vou colocar uma layer de ajuste na minha modelo. Vou tirar um pouquinho de saturação porque eu quero depois trabalhar as cores. Vou fazer a mesma coisa Bom, pode utilizar degradê também. Eu não utilizo porque eu gosto de regular, mas se quiser usar degradê pode utilizar. Eu vou retirar aqui a saturação. Agora nós vamos fazer uma coisa. Eu vou mostrar para vocês o antes e o depois de com e sem ajustes, tá? Eu vou mostrar para vocês o interessante. Olha só. Isso, não precisa mesclar nada. A imagem ajustada, a imagem sem ajuste. Olha a diferença que ficou na questão da imagem, tá? Então você pode fazer isso aí para você ver a diferença, olha só. Fica bem legal aí, olha só. Antes, sem nenhum tipo de ajuste e depois com os ajustes, ó. Então fica bem legal essa questão de você ajustar aí as imagens para que tenha um efeito bacana. Que bom, pelo menos você já jantou, né? Vou colocar uma outra layer de ajuste em levels por cima da modelo em Clip Mask. Vou escurecer um pouquinho aqui, ó. Feito isso, vou colocar uma máscara preta aqui. Com a máscara preta colocada, o que eu vou fazer? Isso. Com o brush branco, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar sombras aqui nessa modelo, ó, mais ou menos aqui assim. Opa, aqui não. Eu vou criar algumas sombras, ó, porque assim vai fazer com que a iluminação volte ao normal. Depois eu vou regular essas sombras para que ela não fique tão grosseira. Olha só aqui. E tem um outro segredo que vocês já vão perceber que tem que ser pensado. Olha só, ela já com a sombrazinha lateral. Só que o segredo é isso aqui. Quem adivinhar o que está faltando aqui na sombra para melhorar, vai ganhar aí um cheiro do Bruno. Né, Brunão? Vejam só. Eu coloquei por baixo da modelo a sombra, correto? Está aqui a sombra.
Não, é o seguinte, presta atenção, tá? É a questão mesmo de uma parte que eu esqueci da sombra, que é justamente a sombra, porque assim, o sol tá vindo por aqui, tá? O sol tá vindo por aqui. Automaticamente, o meu pé e a minha perna tá por trás da minha outra perna, correto? Sendo isso, se ele tá fazendo uma sombra aqui, ó, ele automaticamente tem que fazer uma sombra por cima do pé. Olha só como é que eu quero falar, ó. Nova layer, Clip Mask, brush preto, e vou fazer isso aqui, ó. Ó, na mesma proporção aqui, ó. Diminuir a opacidade, olha só. Olha a diferença aqui, ó. Só que aqui eu vou tirar um pouquinho mais da sombra de cima do pé, porque a sombra de cima do pé é justamente a sombra que a perna está fazendo aqui, ó. Essa pontinha aqui. Deixar um pouquinho menos de opacidade, vai ficar já legal. Olha só a diferença lá, ó. Ele dá um diferencial na minha imagem, tá? Feito isso, nós vamos fazer o seguinte. Ah, não, falta embaixo ainda. Nós vamos criar uma nova layer, tá? Brushzinho preto, e vou fazer isso aqui, ó, abaixo do pé dela, dessa forma aqui, para que ela fique um pouquinho mais escura e não fique flutuando, ó. Vou tirar um pouquinho de opacidade para ficar um pouco mais legal. Olha como foi que ficou a nossa imagem, tá? Feito isso, eu vou fazer o seguinte agora. Vou clicar no meu cenário mais ajustes, vou dar um Ctrl J, um Ctrl E. Prestem atenção que essa parte vai ficar meio cabulosazinha, tá? Feito isso, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma layer por cima de tudo aqui, tá? Vou pintar de preto, certo? Pintei de preto, eu vou aqui em filtro, Nose, Add Nose. Vou adicionar o Nose aqui, legal. Vou em filtro, Filter Gallery. E vou colocar um Filter Gallery chamado Sketch e vou botar Bas Relief. Bas Relief, tá? E vou aumentar aqui um pouquinho desse smoothness aqui. O detalhe também vai ser diminuído um pouco aqui, assim. Vou dar um OK. Feito isso, eu vou botar em filtro Blur, Motion Blur. E vou botar um Motion Blurzinho de 0 grau aqui, mais ou menos assim. E vou diminuir a força desse Motion Blur. Vou dar um OK. Feito isso, eu vou diminuir aqui o zoom. Seguro Shift. Aliás, Ctrl T, botão direito, Perspective, tá? E vou botar para cá assim. Ó, vou puxar para o lado e vou dar um OK. E vou salvar essa textura. Vou botar aqui, Ctrl Save. Vou botar aqui no desktop, vou botar Oasis. E vou dar um OK, tá? É a minha sobrinha que está aqui. Vou dar um OK, beleza? Vou pegar essa imagem aqui e vou fazer o seguinte. Ctrl T, botão direito, Flip vertical. Vou botar mais ou menos a imagem aqui assim. Com uma máscarazinha, eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Deletar uma boa parte aqui assim, para que ele fique mais ou menos no horizonte. Olha só, vou até botar melhor aqui,
e vou tirar aqui boa parte, porque eu quero que ela fique mais ou menos aqui perto das montanhas, olha só. E vou tirar aqui para baixo assim, olha só. Vou fazer uma beiradinha aqui assim, mais ou menos, meio irregular mesmo, olha só. Mais ou menos assim. Vou fazer o que agora? Vou pegar isso aqui, vou em filtro, Filter Gallery, e vou botar um filtro chamado Glass. Cadê ele aqui? Glass, cadê você, Glass? Cadê? Distort. Glass. Feito o Glass, eu vou regular qual a potência que eu quero dessa minha distorção, tá? Vou botar bem grande aqui, mais ou menos assim. Vou botar o smoothness também um pouco maior. E a escala eu vou aumentar também um pouquinho, para que ele fique mais legal, e vou dar um OK. Feito isso, eu já criei um reflexo de água. Olha só como ficou legal aqui esse reflexo de água. Vou pegar aqui na minha imagem e vou fazer o seguinte, olha só. Eu posso deixar como está, tá? Porém, eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou voltar aqui, vou dar um Ctrl J, porque eu quero fazer o seguinte, prestem bem atenção, tá? É muito importante vocês prestarem atenção nessa hora. Eu vou fazer dois rios. O primeiro aqui em cima, tá? Eu vou lá em Filter Gallery, no Glass. Opa, deixa eu voltar aqui. Filter Gallery, Glass. E vou ajustar aqui a força com que essa água vai ser rebatida ali. Mais ou menos assim. Smoothness, vou aumentar um pouquinho assim. E vou dar um OK. Olha só como foi que ficou. Feito isso, eu vou aplicar essa máscara, vou botar uma nova máscara. E com o brush preto eu vou limpar um pouco aqui a borda, olha só. Mais ou menos assim, um pouquinho mais suave. Porque o que acontece? Quando você limpa um pouquinho, a água só faz ondulação quando ela bate na água, tá? Aliás, quando ela bate na borda do rio. Ou seja, ela tem que obrigatoriamente encontrar um obstáculo para fazer essa ondulação. Então eu vou retirar aqui o excesso do meu riozinho aqui. Beleza, vejam só. Feito isso, eu vou unir os dois, Ctrl E. Vou pegar um quadrado aqui da minha Select Tool. Vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V no rio. Vou aqui dar um Ctrl clique, né, para ver se a seleção está ok. Vou em filtro, distort, vou botar zigue-zague. Feito o zigue-zague, olha só o que eu vou fazer, tá? Feito o zigue-zague, eu vou aumentar aqui, mais ou menos assim, e vou aumentar aqui, assim. Não, vou até fazer melhor. Eu não vou cortar não. Vou dar um Ctrl J. Vou botar distort, vai ficar melhor assim, tá? Não corta não, faz o zigue-zague normal mesmo. Vou diminuir aqui um pouquinho e vou aumentar aqui, ó, o zigue-zague mais ou menos assim. Olha só, e vou dar um OK. Olha só o que eu criei, né? Eu criei basicamente um efeitozinho aqui de água, tá? Só que esse aqui não ficou legal. Eu vou escolher um maiorzinho aqui. Vamos lá, vou escolher aqui um redondo. Vou fazer isso aqui. Cadê o redondinho aqui? Vamos lá, vou pegar aqui a minha Elliptical Tool. Vou fazer aqui redondinho, vai ficar melhor. Ctrl C, Ctrl V, agora vai ficar legal. Vamos lá, vou selecionar com o Ctrl clique, tá? Distort zigue-zague. Com o Ctrl clique selecionado, vou dar um OK. Agora sim eu criei aquele efeitozinho de água, né? Bem legal aí, certo? Fazendo aquele contorninho da minha modelo. Vou colocar minha modelo juntamente com todas as sombras, aliás, tirando as sombras, dentro de um grupo, Ctrl G.
Vou botar aqui em modelo. Vou criar uma máscara. Feita essa máscara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou enterrar um pouco o pé dela aqui na água, olha só. Dessa forma aqui. Para que ela fique dentro da água aqui, legalzinho. Vou selecionar aqui o lago. Colocar uma máscara e vou diminuir um pouco aqui. Essa questão mais ou menos assim. Ó. Então ela vai ficar enterradinha aqui dentro da água, tá? Com um efeitozinho bacana da seguinte forma. Eu vou circular aqui, ó, o pezinho dela, mais ou menos assim, um pouquinho maior, dentro da água. Só que não terminou ainda. Eu vou pegar essas sombras aqui e vou trabalhar também para que ela fique mais legal, olha só. Para que eu não fique com uma sombra dentro da água, vai ficar uma sombra só por fora. Vou voltar aqui um pouquinho, ok. Sim, é isso que nós vamos fazer agora, tenham calma. Vou dar um Ctrl E, feito isso eu vou pegar minha ferramentazinha aqui, chamada Smooth Tool. Então o que eu vou fazer? Com a Smooth Tool eu faço isso aqui, ó, as ondulações na própria, ó, eu faço as ondulações com a Smooth Tool na própria sombra, onde ela vai dar a impressão de que a água está fazendo aquela sombrazinha, olha só. Veja só, agora está ok. Ó, vou colocar uma máscarazinha aqui, ó, e vou regular um pouquinho assim, olha só. Tá? Vou voltar aqui um pouquinho, beleza, tirar um pouquinho aqui para ficar um pouco mais sutil. Beleza, notem que tá já legal. Eu vou incrementar, tô com soluço. Eu vou incrementar essa aguinha com o seguinte, vamos colocar uns peixinhos. Bem legais da seguinte forma, nós vamos colocar aqui, ó, isso aqui, vejam só que como vai ficar legal aí a nossa imagem, ó. Nós vamos colocar aqui uns peixinhos, tá? Mais ou menos assim, ó, tudo pertinho do pé dela, e vamos tirar um pouquinho de opacidade, olha só, mais ou menos assim. Ó, vamos pegar outro aqui, virar um pouquinho, diminuir aqui, Ctrl T, botão direito, horizontal, botar aqui, puxa mais um para cá, bota para cima, menorzinho, olha só. Então a gente vai trabalhando aqui com alguns peixinhos no pé dela, olha só, pequenininhos, para ficar legal. Vou botar aqui Ctrl G, vou botar peixes. Diminui um pouco mais a opacidade, mais ou menos assim. Cara, isso é um Oasis, cara. Viaja na maionese, meu irmão. Isso não é um deserto, nós vamos colocar umas plantas aqui. Entra no clima, velho. Vejam só, nós vamos pegar aqui agora umas plantinhas, vamos lá, vou pegar a primeira plantinha aqui, vou colocar mais ou menos aqui assim, tá, ó, bem legal, bem interessante aqui mais ou menos, certo? Vou pegar mais duas aqui. Ah, tem um detalhe também que vocês seria legal vocês fazerem, tá? Vou botar aqui, mais ou menos assim, porém esta eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou dar um rasterize para tirar de Smart Object, Ctrl U, e vou tirar a saturação dessa imagem, mais ou menos assim. Vou dar uma clareada nela, Ctrl L, e vou clarear um pouquinho essa imagem, mais ou menos assim, olha só. Vou dar um Ctrl J, Ctrl T, botão direito, flip vertical e flip horizontal.
e vou mudar para cá assim, olha só, mais ou menos aqui, certo? Mais ou menos assim aqui em cima, vou arrastar para cá. Opa, deixa eu voltar aqui, eu vou arrastar para cá um pouquinho, Ctrl T, botão direito, flip vertical, e vou botar aqui assim. Então vai dar um efeito diferenciado, olha só. Não vai ter reflexo. Vejam só, vou selecionar todas aqui, Ctrl clique, Select, Modify, Contract, vou contrair um pixel, inverto a seleção e deleto as bordas brancas, tá? Que eu não quero bordas brancas na minha imagem. Feito isso, eu vou colocar a bexiga de um camelo lá, né? Para ficar legal e diferente a nossa imagem, olha só. Como é que eu vou cortar esse camelo? Simples, vou em canais, escolho o Blue, duplico a camada do canal Blue, tá? Vou dar um Ctrl L, vou tirar aqui totalmente a cor do meu camelo, vou pintar de branco essa correntinha aqui que eu não quero ela, olha só. Vou dar um Ctrl clique, volto às minhas layers normais, inverto Ctrl C, Ctrl V, olha só. Feito isso, eu vou pegar ele aqui e vou colocar na minha imagem, olha só. Vou botar ele um pouco grande aqui, Ctrl T, botão direito, flip horizontalmente, vou botar por baixo das plantas, ó. Feito isso, vou colocar um ajuste em levels, vou clarear um pouco aqui, tá? Por baixo do meu camelo, vou colocar uma nova layer e com um brush preto eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou pegar aqui e vou pintar uma boa parte aqui do meu camelo para que ele fique um pouquinho com sombra, olha só, mais ou menos assim. Vou diminuir um pouco a opacidade dessa sombra desse camelo, ó. Vai ficar bacana aqui assim. Vou selecionar os dois, botar um pouquinho para baixo, ok. Repetir que parte, Guilherme? Eu não entendi qual a parte que você quer repetir. Certo. Com a máscara, na própria máscara do Levels, eu vou retirar aqui do camelo, ó, a parte mais escura, olha só. Onde ele vai ficar tonalizado na questão da iluminação lá de trás, ó. Vou ajustar mais um pouquinho aqui, escurecer mais, clarear mais um pouco aqui assim, beleza? Coloco uma outra layer de ajuste em Levels. O corte, tá, tudo bem. Eu já vou repetir. Vou aumentar aqui um pouquinho, Clip em Mask. Eu coloco no camelo. Então vejam só o que vai acontecer. Com o brush preto, eu vou retirar aqui a parte de cima da iluminação do meu camelo. O recorte do camelo foi o seguinte. Eu coloquei em canais e escolhi o canal que mais deixou escuro o meu camelo, no meu caso o Blue. Tá? Vou duplicar essa camada, o que mais destacar o que eu quero, no caso o camelo. Vou selecionar a visualização só dele. Feito isso, eu abro meu Levels ou curvas e vou tirar aqui, ó, a questão da luminosidade do camelo. Vou dar um OK. Vou pintar de branco a corrente porque eu não quero ela, olha só. E vou dar um Ctrl clique no camelo. Volto ao RGB, volto às layers, inverto a seleção, Ctrl C, Ctrl V. Já recortei o meu camelo, tá? Vejam só, feito isso, nós podemos agora tonalizar a imagem da seguinte forma, né? Tem uma plantinha aqui de baixo, tá tudo ok. Então vejam só, vou deletar essa textura aqui e vou começar a tonalizar. No cenário, onde nós retiramos aqui a questão dos levels, nós vamos no ajuste de levels aqui, tá? E vou fazer o seguinte, vou passar o brush, ó, pretinho nas montanhas para que ela fique com um sombreado maior, vai ficar mais legal aqui
essa parte das sombras, ó, das minhas montanhas, ó. Então ele vai ficar mais legal e mais interessante em alguns aspectos, ó. Beleza? Olha só. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, vou usar filtro, Ctrl Alt Shift E, tá? Feito isso, eu vou aqui no filtro da Nix Software, beleza? Vou botar, aliás, antes disso tudo, eu vou fazer uma coisa bacana, olha só. Por cima do cenário, eu vou criar uma nova layer e vou aqui em filtro e vou aqui no filtro chamado Red Giant Software, é o Knoll Lighting Factory, que é uma fábrica de luz. E vou fazer o seguinte, olha só. Vou pintar de preto aqui. Vou aqui no Factory, certo? E vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui um lens flare diferente para que eu tenha uma iluminação bacana. Olha só aqui. Vou botar uma coloração alaranjada, mais ou menos assim. Olha só, deixa eu ajustar aqui. Não vou botar o pássaro agora. Daqui a pouco a gente bota. Vou dar um OK aqui, mais ou menos assim. Tá, passo sim. Olha só. Vou colocar em modo Scream, beleza? Olha só. Feito isso, botar aqui em modo Linear Dodge ou modo Scream, tanto faz. Vou botar um pouquinho aqui para cima, mais ou menos assim. Com uma máscarazinha, eu vou regular esses lightings aqui, para que eu não fique tão aparente, olha só. Ou diminuir um pouquinho a opacidade. Eu coloquei um lens flare no cenário, tá? Só para dar um diferencial aqui no cantinho de sol. Pintei de preto, coloquei o lens flare e coloquei em modo screen, só isso, por cima do cenário, olha só. Feito isso, agora sim, eu vou unir toda a imagem, Ctrl Alt Shift E, e vou fazer o seguinte, no meu filtro do Color Efex Pro 4, eu tenho um filtro chamado Brilliance and alguma coisa, deixa eu ver aqui que eu não me lembro. Esse é um filtro, é o mesmo filtro que o Dave Hill usa nas imagens dele, tá? Então eu vou pegar aqui o Brilliance and Warmth, só que ele deu um bugzinho. Eu vou salvar aqui, porque eu vou ter que reiniciar o Photoshop, porque ele deu um pequeno bug. Docinho, o Carlos CX já disponibilizou para vocês, tá? Dave Hill. Vou mostrar depois para vocês quem é o Dave Hill depois da aula. Vou pegar aqui a imagem Oasis. Tá de brincadeira, né? Será que não salvou? Ah tá, salvou aqui. Bom, ainda bem que salvou. Ah, eu abri o arquivo errado. Não, eu abri o arquivo errado. Salvou sim. Salvando agora de novo, porque eu abri o outro arquivo, não é normal. É muito arquivo, cara. Eu tenho quase 2 TB aqui de arquivo. Deixa eu voltar aqui. Oasis aqui, cadê aqui? Oasis aula, ok. Beleza. Depois de dar o Ctrl Alt Shift E, tá? Vou botar aqui o Color Efex Pro 4, tá?
Agora sim, eu vou utilizar o Brilliance and Warmth. É muito bom, tá? Que é esse aqui, onde eu vou aumentar aqui um pouco a saturação, e esse aqui que eu vou deixar um pouco mais amarelado. Olha só que legal. Vejam só que maneira aqui. Vou dar um OK, tá? Vou dar um OK, beleza. Ctrl Alt Shift E novamente. Vou colocar um degradê, um gradiente aqui em modo normal, tá? Aqui eu vou colocar um laranja um pouco mais escuro, tá? E aqui em cima do outro lado eu vou colocar um laranja um pouco mais amarelado. Vou dar um OK, vou dar um OK e vou virar exatamente aqui 156 graus. Vou dar um OK, vou mudar o blend. Vou botar aqui, deixa eu ver, vou botar Color Burn e vou tirar um pouquinho aqui a opacidade para 12%. Vou colocar uma layer em Levels e vou aumentar aqui a claridade, beleza? Ctrl Alt Shift E novamente, e agora eu vou utilizar o Viveza, que o Viveza vai dar uma vida maior na imagem. Então vejam só, eu vou usar o Warmth aqui para deixar um pouco mais colocado um pouco de lado aqui. Shadows Adjustments vou aumentar um pouquinho, saturação também vou aumentar, e o Structure eu vou botar no máximo aqui, mais ou menos assim. Saturação também eu vou aumentar, contraste, olha só, e vou ajustar aqui. Deixa eu ver aqui, tá, beleza. Vou botar aqui mais ou menos assim, ó, um pouco maior aqui. Saturação eu vou tirar um pouquinho para ficar um pouco mais legal. Vou dar um OK. Espera o carregamento do filtro, né, que é para ficar mais legal. Olha só, vou colocar uma máscara e vou retirar de algumas partes do céu, ó, que eu não quero que apareça nessa parte do filtro. Eu quero que ele fique apenas na minha imagem. Olha só, vou pegar uma imagem de um pássaro que eu tenho aqui, tá? Vou pegar aqui meu pássaro, vou pegar esse aqui e vou levar para lá da seguinte forma. Olha só, vou botar ele bem pequeno aqui, assim. Vou dar um OK, Ctrl 0, e eu tenho aí a minha imagem pronta, criado a água do zero, criado tudo do zero. Olha só que legal. Vou até ajustar mais aqui essa questão do filtro, que é para retirar um pouquinho aqui do céu, para não ficar tão esquisito. Olha só aqui, essas manchinhas saem, essas manchinhas aqui das árvores, né? Mais ou menos assim, para ficar mais legal. Vai para o site sim, tá? Vai para o site sim. Então o que eu vou fazer agora? Não fica. Ctrl Alt Shift E, uma dica do nosso amigo aí no site, não fica não. Blur, Radial Blur, tá? Vou colocar aqui no cantinho, 100%, Best, Zoom, e vou fazer isso aqui, dar um OK. Espero carregar. Espera um pouquinho, não. O pássaro não vai fazer reflexo não. Pela distância que ele está, ele não vai fazer não. Feito isso, eu vou botar em modo Screen, tá? Vou diminuir aqui a opacidade dessa imagem mais ou menos assim.
Olha só como foi que ficou. Com uma máscarazinha eu consigo ajustar aqui mais ou menos assim. Tá aí finalizada essa arte diferente aí, certo? Agora é a hora de vocês todos tirarem dúvidas, tá? Isso você pode regular a questão do lago de várias formas. Olha como ele ficou bem real. Tirar o que, macho? Bom, a qualidade dos DVDs é a mesma, tá? As mesmas dos tutoriais ao vivo. Lembrando que nós criamos essa água aqui do zero, certo? É uma coisa bem simples de fazer, bem rápida. Vai para o YouTube, sim. Pessoal do YouTube aí que pode estar voando, que a gente dá essa aula ao vivo. Tá, o que tem essa luz que eu pus no final? Não, deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo porque vai ficar legal. Ah, não, tá, entendi. Para retirar das plantas, você pode fazer o seguinte, ó. Você vem aqui e seleciona o formato das plantas e retira aqui, ó. Ele vai ficar certinho essa parte, beleza? Não vou não. Vai ficar assim mesmo. Eu posso até finalizar da seguinte forma: Ctrl Alt Shift E, e vou lá no meu Red Giant Software e vou colocar aqui assim, ó. Posso até colocar dessa forma. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui para ficar um solzão ali. Mas o problema é que o sol não vem de cima, ele vem de lado, né? Então ele tem que vir de lado mesmo. Peguei em PNG. Mais ou menos assim, damos um belo OK. E a imagem está aí tonalizada com um tom legal, ó. Mais ou menos assim. Certo? Então é isso, pessoal. Criamos aí um oásis da nossa imagem, criada totalmente do zero, tá? Onde nós criamos aí dessa forma aqui, ó. Tá? Um cenário criado do zero aí para vocês. Lembrando, nós não ensinamos você a copiar em si, nós ensinamos você as técnicas para que você utilize da forma que desejar, beleza? Eu vou só ajeitar essa questão do camelo aqui, ó, embaixo, que está um pouco claro. Então eu vou pegar, selecionar o camelo e inverto a seleção. Na própria imagem eu faço isso aqui, ó, uma sombrazinha um pouco maior, e fica mais legal aí. A questão do camelo já ficou diferente, ó. Certo? Essa foi a dica para vocês de hoje aí. E aí, pessoal, gostaram da aula? Foi instrutivo? Foi informativo para vocês? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Como é que é? Clip Mask, cara, é um ajuste direcionado. Você cria uma layer de ajuste, por exemplo aqui, ó, e você direciona com o Clip Mask para a primeira layer de baixo. Então só ela vai ser ajustada, olha só. Certo? Então é só um ajuste direcionado. Lembrando, pessoal, não deixem de adquirir os DVDs, tá? Para que vocês fiquem informados, os DVDs são muito bons. Certo? Não deixem nada de adquirir. Nosso amigo Igor aí tem no DVD volume 1, tá? Também tem no canal do YouTube. Certo? Então fica ao critério de vocês aí a melhor maneira de se utilizar esta imagem, tá? A imagem tem uma história.
Ela procurou o oásis, achou esse oásis, está comemorando em pose guerreira de vitória o encontrar desta água, né, que ela procurou muito por isso. Então ela levantou o braço. Filho, o quê? Filhas? Ah, não, isso mas aí que tá. A gente não está lidando com o mundo real, a gente está lidando aqui com o mundo mesmo surreal. Então qualquer coisa vale, né? Na verdade, ela não está num deserto, ela está em meio a algum mato, alguma coisa que no meio dele tem isso aqui, né? Na verdade, não é um deserto seco. Se fosse, não teria isso, né? Então, bom, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Lembrando que a próxima live será feita a nossa cyber aí, que vocês mesmos escolheram. Será feito isso aqui, tá? Do zero, passo a passo, como foi que eu fiz o óleo, como foi que eu fiz tudo isso aqui. Qual textura, Carlos? Valeu, Eve. Qual textura, Carlos, que você fala? Falou, Erickson. Abração. Qual textura, Carlos, que você está perguntando? A do ruído, a da água que você fala, se foi eu que fiz, sim. Então, pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus. Espero que vocês... Eu usei ela em Filter Gallery, Glass. Vem aqui, Load Texture, ó, e botei para carregar o Glass no Load Texture, tá? Load Texture e Glass, beleza? Vou dar um OK aqui e pontinho. Obrigado, cara. Bom, pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus. Abração. Lembrando que a água é feita através do Glass e tem que dar um load na textura, tá? Abração, fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Falou!